Oi, tudo bem? Eu sou a Cláudia Cotes, sou fonoaudióloga e sou uma mulher apaixonada pela comunicação. Desde criança, eu amo qualquer coisa que envolva a palavra, seja ela escrita, também sonorizada, e acabei virando uma estudiosa dessa área de comunicação, como fonoaudióloga e como professora de português, como linguista também. Quero ajudar você a melhorar. Eu sou uma terapeuta, então eu estou aqui para melhorar a sua comunicação e fazer com que ela fique mais assertiva, principalmente nesse mundo online cheio de desafios. Espero que você goste desse conteúdo. É legal a gente pensar que comunicação é uma ação comum, é um código. E começa onde? No nosso cérebro, lá na nossa memória, com a nossa escolha das palavras, a escolha das frases, a estrutura do meu pensamento. Qual é a linha de raciocínio que eu vou ter naquele momento de comunicação? E isso envolve também o som, a voz, porque é assim que você se comunica. Além disso, ainda tem um corpo que se mexe, então eu tenho postura, gestos, expressões faciais. Então, quando a gente abre a boca para falar, é como se no nosso cérebro 3 portas se abrissem simultaneamente. Parece fácil, mas não é. Fácil é a gente se comunicar quando a gente está com as pessoas que a gente ama, num lugar que a gente gosta. Mas difícil é quando a gente tem que fazer uma comunicação e dela vale o nosso ganha-pão. É uma comunicação de pessoa jurídica, onde eu tenho um tempo determinado e eu também preciso impactar. Então, a comunicação é uma habilidade. E na vida profissional, a gente precisa treinar, porque é por meio do treino que a gente ganha excelência, assertividade. Então, vou compartilhar com vocês esse conteúdo do Marcelo Taz. Comunicação hoje é uma função de qualquer profissão, porque a gente vive num mundo conectado e um líder, ou mesmo um colaborador, ele está dentro de redes. E a forma como a gente hoje engaja as pessoas no trabalho é através de apresentações. E muitas vezes apresentações virtuais, né? Você manda um e-mail e atachado um gráfico, um PowerPoint mesmo, ou faz umas reuniões via Skype, ou mesmo ao vivo, quer dizer, na hora que você está numa sala apresentando algo para umas pessoas. Esse skill de você se apresentar é fundamental, né? Então não é só uma coisa que antes ficava relegado aos comunicadores, né? Para mim, o curso de comunicação hoje é igual à autoescola, assim. Qualquer profissional tem que ter a carteira de motorista de comunicador. Então, eu sei que todos vocês da Clabin são desafiados a fazer a comunicação online. O que acontece? Antes da pandemia, todos nós estávamos super habituados à nossa comunicação presencial. De repente, viemos aqui para o mundo online, isso é necessário até hoje, só que isso mudou a nossa forma de raciocinar. No nosso cérebro, a gente tem uma região chamada sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções. Também é conhecido como cérebro reptiliano, é o cérebro responsável pela nossa sobrevivência. O que acontece? Quando a gente está numa situação de incerteza, de medo, como essa, todo mundo está com medo da pandemia, a gente tem que cuidar da nossa saúde, não sabe se vai continuar trabalhando ou não, então são tantas incertezas, agora inclusive com a vacina, que a gente fica com o nosso sistema límbico muito ativado. E o que é legal a gente entender? A comunicação constrói percepção. Em poucos segundos, eu já tenho uma construção de percepção auditiva e também visual. Em 6 segundos, quando você aparece na tela, eu já começo a ver, poxa, eu gosto dessa pessoa ou eu não gosto? Posso confiar ou não? Então, é muito importante você pensar o que é que eu quero comunicar.
E a comunicação é um processo bioquímico que funciona assim: eu penso, automaticamente eu já começo a sentir. Então, se eu penso algumas coisas muito ruins, eu fico focada só no medo, na incerteza, óbvio que a minha comunicação vai ser ruim. Minha grande dica é, quando você for se comunicar, antes se prepare e tenha pensamentos bons. Trabalhe a sua certeza, pense em momentos que você se comunicou e que foi super legal e fique focado ou focada nisso. Por quê? Nesse mundo online, a gente perdeu muita percepção visual, principalmente, por conta do enquadramento. A gente no presencial já tem uma visão muito ampla da pessoa, então eu tenho turnos de fala, que é o momento de silêncio, eu entendo quando é para sorrir ou não. De repente, eu perdi isso, fui enquadrada e às vezes eu converso com muitas pessoas e eu não estou vendo ninguém. Então, isso dá uma sensação até de solidão. De repente, o olho no olho virou o olho na câmera, e eu tenho que me adaptar. Como é que fica a minha comunicação? Ela fica assim, mais objetiva, porque o nosso tempo online está mais curto, então eu preciso me preparar, mas ela também fica mais afetiva. Eu preciso construir empatia, colocar frases de emoção, porque a gente está em um momento difícil, com redução de tempo, eu preciso ser mais concisa, preciso ser coerente e ainda dar um pouco ou muita profundidade nesse conteúdo. Então, um recado que eu tenho para compartilhar com você é o que a Michelle Obama coloca nesse vídeo. O que nessa pandemia realmente importa? And for me, that means that the most important parts of my story aren't the fancy parts that people would expect. The Ivy League education I got, or the fact that I was a high-powered lawyer, even the first lady. Those parts of my story are the least interesting parts. What was most often the most meaningful thing for me were those tiny moments that we sometimes take for granted. The sound of my baby's cry, how I felt when I held my baby daughters, learning to swim with my dad on a family vacation, or even as I wrote, the smell of pine sol that would drift through my little family apartment after my mother did her spring cleaning. Those moments were the ones that resonate the most, that told me the most about who I was and what I valued. Então, faça o seguinte, na sua comunicação, comece com o que é essencial. E assim você já vai criar uma conexão com a pessoa que está ouvindo você. E pense quanta oportunidade da gente desenvolver multilinguagens nessa pandemia. Você pode ter comunicação por áudio, por WhatsApp, e você pode fazer de diferentes formas. Uma das coisas muito legais que eu também quero compartilhar com você são os bastidores do que aconteceu com o casal Obama. A Michelle Obama conta no livro dela e também já em vídeo que ela tem uma roteirista. Então, fazer um bom discurso, falar, significa que eu preciso ter assessores, que eu preciso buscar, às vezes, pessoas que me inspiram, professores ou pessoas que me ajudem até nesse momento de inspiração, que eu construa frases que sejam assertivas, chamadas de frases slogans, como, em momentos difíceis, onde a gente tem os maiores progressos. Então, num curso de retórica de Harvard, que eu tive a oportunidade de fazer, eu aprendi que a comunicação envolve 3 áreas. Ethos, que é a ética. Quem é que fala? Logos, que é o conteúdo. O que é que você vai dizer mesmo para me ensinar, para me inspirar, e pathos, que é uma fala emocional.
Uma das dicas que eu também te dou é construa na sua cabeça imagens mentais. A hora que você pensa no conteúdo, você pode imaginar fotos ou imagens em movimento. Pense nisso e automaticamente você vai ganhar fluência de fala. E se inspire em grandes líderes como Angela Merkel, que fala frases muito significativas, como o que eu vou falar agora para você, ninguém gosta de ouvir, mas é a verdade. Inclusive, ela é conhecida como uma mulher sem segredos. E use e abuse também das storytellings, que são as imagens. Olha só o que a primeira-ministra da Nova Zelândia fez. Antes da Páscoa do ano passado, ela apareceu na televisão e disse para as crianças que o coelho era um funcionário essencial. Então, todos poderiam ficar bem sossegados que os ovos iriam chegar. Foi muito legal, porque dessa forma simples e criativa, ela conseguiu atingir todas as pessoas. E uma outra coisa importantíssima é a sonoridade. Quando você fala, você tem fluência de fala, ou você fica com hesitações como então, coloque atrás do seu laptop, do seu computador, alguns roteiros, faça um painel, escreva, porque isso vai ajudar você a falar melhor. E coloque também um fone de ouvido bem bacana e ouça música. Fala bem quem percebe bem os sons e ouça muito podcast de alta qualidade. Até indico para vocês os podcasts do casal Obama ou do próprio Obama, que são muito legais. A nossa voz, a nossa fala, ela é muito parecida com a música e ela envolve sons complexos. Então, o ouro da comunicação na parte sonora é eu dar para você sons diferentes, como se realmente a gente fosse cantor, mas eu marco algumas palavras. Então, o som que é diferente chega na minha memória e faz eu entender melhor esse conteúdo. Esse fenômeno sonoro se chama ênfase. Ênfase é a escolha. E eu vou dar alguns exemplos. Eu posso falar para você, eu não quero que você fale assim comigo. Daí você fala, Cláudia, você se acha, né? Tá vendo? Eu marquei o eu, ficou mais forte, ainda fiz um gesto. Aí eu falo, eu não quero que você fale assim comigo. Veja, a frase é negativa, eu marquei o advérbio, ok, ficou natural. Posso também falar, eu não quero que você fale assim comigo, magoei. Os outros não podem, os outros podem e você não. Então, veja, isso tudo, como eu marco, como eu falo, como eu uso a minha dicção, como eu movimento os meus lábios, também tem a ver com a assertividade. No online, eu indico que você articule mais. Veja, por exemplo, o tempo das vogais na fala espontânea. She is amazing in the movie. Wait till you see her, wait till you hear her. I know what you're thinking. I go through this all the time. So for everybody, where's our, right there, there's our, this is the number one camera. Quando ele fala, quase não mexe a boca, a gente ouve vogais muito curtinhas, tudo bem que a voz dele é bem grave, mas é mais ou menos assim que acontece na fala espontânea. Mas veja a diferença da articulação, da sonoridade em um momento profissional. The ocean is so smart. Why didn't it just take the heart back to Te Fiti itself? Why didn't it just bring me my hook? Huh? Então, a sonoridade ganha mais volume, é como se eu caprichasse mais. Então, no momento profissional, capriche mais, articule, deixe o teu som com um gesto melhor. E falando em gesto, a gente entra na parte não verbal. O quanto que é importante a nossa postura. E no online, eu posso, inclusive, pegar minha postura e trazer um pouco para frente, que já mostra interesse em relação ao outro. E o que eu tenho que entender é que gestos são códigos, eles são códigos sociais. Como é que eles podem acontecer? De acordo com o que eu coloco, o lugar que eu coloco as mãos aqui no meu corpo, eu informo algumas coisas. No presencial, fazer gestos na altura da cintura, está tudo bem, porque as pessoas estão me vendo, mas no online eu indico que você coloque os gestos na altura do seu coração e faça essa gesticulação vindo para frente, não muito, porque senão causa um ruído, mas
Os estudiosos mostram que fazer gestos na altura do coração já mostra um comprometimento da minha pessoa com o conteúdo. E se gesto é código, eu tenho que entender que na Europa fazer esse tipo de gesto significa estar centrado. Aqui no Brasil é um palavrão, então não faça. E para a gente terminar, é muito importante eu entender sobre as microexpressões faciais. É aqui que está o centro das minhas emoções. Então, veja, no online ficamos mais enquadrados. Isso significa também que eu estou mais transparente em relação à minha fala. Quais são as emoções que eu posso perceber nas pessoas? Raiva, tristeza, medo, nojo, surpresa, alegria, desprezo. Essas são as emoções básicas. Então, vamos ver. Um olhar de tristeza, já eu tenho olhos mais caídos, a raiva, os olhos mais fechados, o medo ou a surpresa, o olho aberto, a aversão, eu tenho movimento dessa parte aqui do nariz, desprezo, um dos cantos da boca, e satisfação já é um sorriso. Então, o segredo na verdade, de uma boa comunicação, da assertividade, é a harmonia. A harmonia entre a palavra que eu falo, a sonoridade e a expressão gestual, também combinada com a expressão facial. Se eu estou bem focada ou focado no conteúdo, isso já vai acontecer naturalmente. Mas se eu entro num estado de ansiedade, geralmente vou ter um excesso de movimentos. Se eu entro no estado de medo, já vou ter uma ausência de movimentos. Então, por isso que o treino é muito importante. Você pode treinar com o seu celular. Você se grava falando e aí você analisa. Tem gestos de mais? Tem gestos de menos? Estou mexendo demais? O que acontece? E aí você pode avaliar. Se tem alguma coisa que você não gostou, faça de novo, e de novo, e de novo, até você conseguir se assistir e gostar, e isso faz parte do treino. Eu gostaria de agradecer demais essa oportunidade que vocês estão me dando e espero do fundo do meu coração que você tenha um sucesso na sua carreira e que você consiga se expressar de uma forma genuína.